Saudações tricolores, galera! Esse é o canal Fluência Tricolor. Eu me chamo Ricardo Vilela, sou tricolor, torcedor do Fluminense. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você, por gentileza, caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, caso você seja novo no canal e ainda não tenha se inscrito, eu vou te pedir para deixar a inscrição aqui embaixo, curtir esse vídeo e comentar sobre o nosso conteúdo de hoje e também, por gentileza, se puder, compartilhar os nossos vídeos, o nosso canal, o nosso trabalho com amigos tricolores para expandir o leque do Fluência Tricolor e para fazer o nosso conteúdo chegar a mais tricolores. Com certeza vai fortalecer o nosso trabalho, beleza? Então, vamos ao vídeo. Hoje vamos falar de Fluminense e Botafogo, clássico que está marcado para ser realizado no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, que muito provavelmente, ao que tudo indica, promoverá a estreia do técnico Luiz Ubeldia no Fluminense. O Fluminense enfrenta um jejum de 8 jogos sem vencer o Botafogo, mais precisamente de 8 derrotas consecutivas para o Alvinegro, e vai ter no domingo a oportunidade, motivado pela estreia do seu novo treinador, de conseguir quebrar essa escrita, de conseguir, de uma vez por todas, derrubar esse jejum que já dura 8 jogos e que está fazendo a gente, infelizmente, ser zoado pelos torcedores do Botafogo, e é uma coisa que particularmente está me incomodando bastante, beleza? Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a minha expectativa, né, para esse jogo e também das prováveis escalações, o que a gente pode esperar. E vamos primeiro falando do Fluminense, do lado do nosso tricolor, claro. O Fluminense vai a campo muito provavelmente com uma escalação que a gente já está habituado a ver, até pelo pouco tempo de trabalho que o Zubeldia tem, né? Vou compartilhar aqui com vocês a matéria do GE, que foi publicada na sexta-feira, né, na noite de sexta-feira, falando da provável escalação do Fluminense para esse jogo. Provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier ou Guga. Imagino que o Guga talvez jogue porque o Samuel Xavier retornou recentemente de lesão, né? Retornou no jogo passado, então talvez tenha um trabalho específico de controle de carga com ele. Thiago Silva, Freitas, Renê, Martinelli, Hércules e Acosta, e na frente Serna, Canóbio, Everaldo ou Cano. Existe a possibilidade do Cano entrar como titular, de acordo com a matéria do GE. O treinador Zubeldia não deve fazer mudanças bruscas no time, mas o Everaldo tem sido alvo de críticas e o Cano, a gente sabe, né, que possui uma relação longa, antiga com o técnico Zubeldia. O Zubeldia, inclusive, treinou o Cano no início da carreira, foi treinador do centroavante tricolor na época que ele ainda era um jovem menino jogando pelo Lanús da Argentina. Então, essa boa relação, essa confiança que o Zubeldia tem no Cano pode fazer o argentino ídolo tricolor voltar ao time titular depois de um longo tempo no banco de reservas. No lado do Botafogo, o Botafogo vai a campo com muitos desfalques. É um ponto positivo, é algo que me anima e que me faz acreditar que o Fluminense pode, enfim, encerrar essa seca de vitórias contra o Botafogo. O Botafogo vai com Léo Link, Vitinho, Gabriel Silva, David Ricardo, Cuiabano ou Marçal. No meio-campo, Newton e Marlon Freitas, e na frente, um quarteto ofensivo, né? Bem ofensivo mesmo, com Santi Rodrigues, Savarino, Jefinho ou Arthur e Arthur Cabral. O Botafogo tem alguns desfalques importantes, algumas baixas consideráveis para essa partida, que de alguma forma faz a gente ficar um pouco mais aliviado, porque o nosso rival não vai com força máxima. Tem a baixa, por exemplo, do Montoro, né, da Joia Argentina, meio-campista que é titular desse time do Botafogo, mas está a serviço da seleção Argentina sub-20 devido à disputa do Mundial de Seleções, né, da categoria. Para mim, a maior baixa do Botafogo, que a gente pode explorar muito bem e que me deixa empolgado para essa partida, é
no sistema defensivo. O Botafogo perdeu para a partida contra o Fluminense seus dois zagueiros titulares. Tanto Alexander Barbosa quanto o Caio Pantaleão estão suspensos para essa partida. Então, o Botafogo vai com uma zaga diferente, o Botafogo vai com dois zagueiros que não tem tanto entrosamento. O Gabriel Silva, inclusive, estará estreando pelo Botafogo, ele foi contratado junto ao Volta Redonda recentemente, então vai estar fazendo seu primeiro jogo com a camisa do nosso rival. Então, você vai ver um Botafogo muito remanejado, um Botafogo bem desfigurado daquilo que a gente está acostumado a ver e com um sistema defensivo com pouco entrosamento com jogadores que não são titulares. Então é aí que eu acho que o Fluminense pode aproveitar essa chance, né? E conseguir aí, enfim, vencer o Botafogo depois de muito tempo. O treinador Zubeldia promoveu o seu primeiro treinamento, né, junto ao elenco do Fluminense, se apresentou aos jogadores, né, fez ali sua apresentação, né, reuniu o elenco, falou um pouco sobre seus métodos de trabalho, conversou um pouquinho com a imprensa, né, no desembarque ao Rio de Janeiro, e ele comentou um pouquinho sobre o reencontro, né, com o Germancano, essa oportunidade que ele vai ter de novamente treinar o centroavante argentino, ele que, como eu falei anteriormente, foi um dos treinadores que mais ajudou o Germancano no início da carreira, promovendo o Germancano ao time de cima do Lanús. Então, o Germancano nutre, né, um carinho, uma consideração muito grande pelo Zubeldia. E se tivesse que apostar, eu acho que em algum momento pode começar, inclusive, a partir do jogo de domingo, que em algum momento o Germancano vai voltar a ser titular do Fluminense por ter uma relação boa com o Zubeldia e pelo fato do Zubeldia aparentemente confiar muito no poder de fogo do argentino no ataque, apesar da má fase que a gente sabe que o Germancano está enfrentando. O Zubeldia conversou com a imprensa, como eu falei, e eu queria mostrar aqui para vocês, abre aspas, para ele, falando um pouco sobre esse reencontro, né, sobre trabalhar novamente com o Germancano. Ele falou, abre aspas, muito feliz, agradeço ao presidente e a toda a comissão, né, agradecendo ao Mário Bittencourt pela contratação, né, por ter dado um voto de confiança a ele, disse, estamos aqui para cumprir o objetivo da equipe, o reencontro com o Germancano, são essas coisas que dão vida, experiência. É um prazer voltar a comandar ele. Eu fui treinador quando ele era reserva no Lanús e nas categorias de base. Isso é lindo do futebol, que volte a encontrar com gente muito boa, né? Então, tá aí o Zubeldia falando um pouco sobre o Germancano, né, que é um cara que ele gosta muito, que ele tem um carinho, que são dois amigos pessoais. O Felipe Melo, acho que até comentou sobre isso, né? Ele disse que num jogo do Fluminense ano passado contra o São Paulo no Morumbi, antes da bola rolar, o Germancano deu um abraço bem apertado, né, no Zubeldia, e aquilo ali despertou uma curiosidade no Felipe Melo, que foi, né, depois questionar o Cano sobre a relação dele com o Zubeldia, porque ele estava com os olhos, né, tão arregalados ali, que estava tão feliz reencontrando o Zubeldia, e o Cano rasgou elogios ali ao treinador argentino, e agora eles vão ter oportunidade de trabalhar novamente. Se eu tivesse que fazer um palpite para o jogo de domingo, eu tô confiante, tá? Eu acho que o Fluminense tem, talvez, a principal chance, uma oportunidade de ouro de conseguir uma vitória finalmente contra o Botafogo depois de muito tempo. O Fluminense não vence o Botafogo há 3 anos, né? E tem agora uma chance pegando o Botafogo desfalcado, pegando o Botafogo bem desmantelado com a zaga reserva e o Fluminense com ali a sua força máxima, né? Por mais que a gente não tenha um elenco tão robusto quanto o do rival. Vou mostrar a tabela aqui para vocês, né? Para dar uma olhadinha na situação dos dois clubes. O Botafogo está em quinto lugar, né? O Botafogo estava até os minutos finais da partida contra o Grêmio em quarto lugar, né, porque estava ainda a 42 pontos, mas acabou sofrendo um gol do Imortal no final do jogo e aí permaneceu não, né, ganhou um ponto desses 39, foi para 40 e está ali na quinta posição. O Fluminense, por sua vez, encontra-se em oitavo lugar com 31 pontos,
9 a menos que o nosso rival. Então são dois times que estão ali na parte de cima da tabela, o Botafogo tentando engrenar no G4 e o Fluminense tentando se aproximar do pelotão da frente, até porque o Fluminense agora, com menos uma competição, ou seja, com menos um caminho para chegar à Copa Libertadores da América, vai ter que, na minha opinião, que dar uma atenção especial ao Campeonato Brasileiro para tentar acessar, para tentar se classificar para a Libertadores através do Campeonato Nacional e não ficar despejando ali todas as bolas no pote só da Copa do Brasil. O Fluminense não pode querer agora se agarrar e confiar 100% que vai ser campeão na Copa do Brasil, porque o futebol é incerto, o Fluminense tem um jogo duro pela frente na semifinal e provavelmente vai ter uma eventual final mais difícil ainda, então nada garante, apesar da nossa torcida, que nós vamos ser campeões. Então o Fluminense, para mim, tem que se dedicar integralmente, o Fluminense tem que fazer aí uma força-tarefa, tem que dar uma arrancada para pelo menos morder uma pré-Libertadores aí através do Campeonato Brasileiro, porque é muito importante que a gente consiga voltar a disputar a competição mais importante do continente a partir da temporada que vem. Então, eu acho que se eu tivesse que dar um palpite, eu apostaria aí em 1-0 para o Fluminense, um jogo meio morno, um jogo meio amarrado, mas, como eu falei, Fluminense aproveitando aí essa brecha do sistema defensivo do Botafogo e ganhando o jogo. E vou dar um voto de confiança para o Germancano. A fase dele é bem ruim, mas eu acho que Fluminense ganha esse jogo de 1-0 do Botafogo com gol de Germancano. Comenta aí o que você achou desse vídeo, qual a sua expectativa para o jogo contra o Botafogo, se você está animado com a contratação do Zubeldia, se você acha que vai melhorar em relação ao trabalho do Renato Gaúcho ou se vai piorar, e qual a sua expectativa aí para o restante da temporada do Fluminense. Caso você tenha alguma sugestão, caso você tenha aí alguma sugestão, alguma opinião, alguma crítica construtiva em relação a esse vídeo, pode ficar à vontade para comentar. Como a gente sempre fala aqui, né? Eu, Luan, Ariel, nós estamos ainda em fase inicial no canal, aprendendo junto com vocês como mexer na plataforma do YouTube, como, né, produzir lives de mais qualidade. Então, qualquer opinião, qualquer sugestão ou dica é muito bem-vinda. Então, eu vou ficando por aqui. Queria agradecer a você que acompanhou esse vídeo até o final, reforçar novamente o meu pedido para você se inscrever no canal Fluência Tricolor, para você compartilhar com os amigos. Aqui nós temos resenha de qualidade, aqui nós temos opiniões e aqui nós temos também, que é um diferencial do nosso canal, informações exclusivas sobre Fluminense. Caso você só tenha começado a acompanhar o nosso trabalho aqui no YouTube, eu, Ariel e Luan já publicamos algumas informações com exclusividade no Twitter, nos nossos perfis pessoais. Rick Vilela 08, Rick com K, e vou deixar aí embaixo o arroba de Luan e de Ariel para vocês seguirem lá. Nós já publicamos algumas informações sobre janelas de transferências e a nossa apuração exclusiva mais recente foi que Luiz Ubeldia ganhou força dentro do Fluminense, né, nos bastidores, para ser contratado como treinador. Nós demos essa informação em primeira mão e, posteriormente, os amigos do GE confirmaram essa notícia e trouxeram uma atualização de que Luiz Ubeldia estava muito próximo de fechar com o Fluminense. Tanto é que fechou, já foi anunciado, já está regularizado e deve estrear diante do Botafogo, beleza? Então, se você quer todo esse conteúdo, cara, se inscreve aí no canal, mostra para os teus amigos, dá uma moral para a gente, porque a gente veio devagarinho, a gente está conquistando o nosso espaço e está aí se firmando no YouTube como uma alternativa para falar de Fluminense, com informação, com resenha, com descontração e também com nossas opiniões. Fechou? Um grande abraço, até mais. Esse foi o vídeo sobre Fluminense e Botafogo. Semana que vem nós devemos ter live, nós devemos ter alguns conteúdos diários também, como fizemos nesse vídeo. Então, caso você tenha gostado, deixe seu like, compartilhe, mande para os amigos e muito obrigado por ter assistido mais um vídeo do Fluência Tricolor. Valeu, um forte abraço, tamo junto.